Nós temos observado que de vez em quando surgem algumas ondas no movimento espírita, né, que chamam a atenção, muitas vezes preocupam, outras vezes nem tanto. Historicamente, a reencarnação sempre foi algo fascinante, né? A vida, a morte, o retorno para o plano espiritual, o retorno para o plano físico, sempre foi um assunto que mexeu muito com a nossa imaginação, mexe com os nossos sentimentos. E a gente observa, por exemplo, que quando Jesus esteve conosco, muitos associavam Jesus aos profetas da Judéia. Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: uns dizem que tu és Elias. Quer dizer, uma boa parte do povo achava que era Elias, que tinha voltado, reencarnado. Outros dizem que tu és Jeremias. E outros dizem que tu és um dos profetas. Cada um acha que era um profeta. Então nós sempre associamos, historicamente, não é raro que isso aconteça, nós associamos algumas personalidades de maior relevo em determinadas áreas a outras personalidades dentro da mesma área que já viveram em vidas passadas, né? Então Jesus era alguém relacionado aos profetas da antiguidade, na visão dos judeus, porque era um trabalho voltado à orientação espiritual. Então muitos ligavam Jesus aos profetas hebreus. Só que Jesus deixou bem claro que ele não era nenhum daqueles profetas, né? Foi a única encarnação de Jesus no planeta. E nós já inclusive fizemos vários estudos sobre essa passagem. Então, isso acontece de vez em quando, né? Quem é a reencarnação de quem? Fulano é a reencarnação de tal personalidade. E isso vai alimentando a ilusão, vai alimentando a fantasia, vai alimentando o imaginário de muitas pessoas, né? No movimento espírita, tem acontecido já há algum tempo uma preocupação, surgiu de repente uma ligação entre Chico Xavier e Kardec, né? Dois vultos no movimento espírita de primeira grandeza, né? Kardec, o codificador, e Chico, o maior médium que a história registrou. Então, de repente surge no movimento espírita essa ligação. Chico é a reencarnação de Kardec. Assim como alguém no passado imaginava que Jesus seria a reencarnação de Elias, ou de Jeremias, ou de algum dos profetas. Então, o fato de surgir essa indagação não nos surpreende, né? Porque historicamente já havia acontecido com o próprio Cristo. Mas o que nos surpreende é, mesmo depois de tantos estudos, onde se comprovou, onde se demonstrou, onde várias pessoas sérias fizeram pesquisas sérias, afirmando que Chico não poderia ser a reencarnação de Kardec, por uma razão extraordinária, por uma razão fantástica, que é a diferença psicológica, a diferença do psiquismo. Chico era uma alma predominantemente feminina e Kardec era uma alma predominantemente masculina. As diferenças psíquicas
as diferenças de sensibilidade, as diferenças psicológicas eram muito grandes. Então, pelo simples fato do estudo acerca das características psicológicas, e a doutrina espírita nos oferece um farto material sobre isso, bastando estudar isso com profundidade, se chegava rapidamente à conclusão de que Chico não era a reencarnação de Kardec. E aí, apesar de todos esses estudos profundos, sérios, o próprio Chico afirma categoricamente que não era a reencarnação de Kardec. Porque quando surge essa possibilidade, obviamente que várias pessoas perguntaram para o Chico, né? Chico, você é Kardec? Você é a reencarnação de Kardec? E ele respondeu, não sou a reencarnação de Kardec. Então nós temos a própria pessoa explicando que as características psicológicas, Chico fala das suas características psicológicas. Fala, olha, eu tenho as minhas características psicológicas que são bem diferentes das características psicológicas do senhor Allan Kardec. Kardec era um homem corajoso, valente, destemido. Chico tinha outras características. Então, outras pessoas estudaram, o próprio Chico disse que não era e explicou o porquê. E ali, naquele momento, diante de tantas evidências, era para esse assunto ter se encerrado, né? Assim como se encerrou na situação em que Jesus confirma para Pedro, né? Quando Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e Jesus responde para Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, sempre, quando surgem essas indagações, vem a resposta e todos se tranquilizam. É um movimento até normal, natural, né? Afinal de contas, as pessoas lidam com essa questão do imaginário da reencarnação, fulano é a reencarnação de ciclano. Mas quando vem a explicação, quando vem a resposta coerente, o assunto se dissolve, se dilui. E o fato é que essa questão envolvendo Chico e Kardec, ela de uma forma muito estranha, ela prossegue vazando o movimento espírita. Então, de uma forma estranha, esse assunto nunca encontra um fim, né? Aliás, muito pelo contrário, muitos vão se convencendo a partir do que o próprio Chico disse, a partir das pesquisas feitas por pessoas muito sérias, muitos vão se convencendo que Chico não era a reencarnação de Kardec, mas vai crescendo a quantidade de pessoas adeptas, seguidoras dessa tese de que Chico é a reencarnação de Kardec. As pessoas não querem acreditar no próprio Chico. É estranho isso, né? Se a pessoa fala, eu não sou Kardec, fala várias vezes, eu não sou Kardec, as pessoas não querem confiar em Chico. Então, muito se fala, mas essa tese veio porque se ama muito o Chico, né? Então, relacionar o Chico a Kardec por uma questão de amor, de respeito. Se nós amamos o Chico e respeitamos o Chico e queremos o bem do Chico, vamos respeitar o que ele disse acerca de si próprio. Quando ele fala que ele não é Kardec, se nós amamos o Chico, nós temos que nos calar, respeitar o Chico
entender. Se ele fala, eu não sou Kardec, ponto final nessa história. Então, se nós estamos alimentando a ideia de que Chico foi Kardec, mesmo ele tendo dito que não era, nós não estamos demonstrando amor por Chico Xavier, nem respeito à sua individualidade. Não estamos respeitando aquilo que Chico trouxe acerca de si próprio. Então é muito estranho que isso esteja ainda permanecendo vivo, né? Essa tese esteja ainda viva no movimento espírita, trazendo divisão no movimento espírita, trazendo choque de opiniões, choque de pontos de vista, e isso definitivamente é preciso pôr um ponto final nessa história. É preciso acabar com isso e respeitar o Chico. Tem pessoas estudando com tanta seriedade isso, que nós já temos um livro que tem essa capa aqui. O nome do livro é Chico Xavier, verdadeiramente uma alma feminina. O autor é Paulo Neto. Se debruçou para trazer num livro estudos profundos, sérios, esclarecedores acerca do psiquismo do Chico, acerca dos próprios depoimentos de Chico de que ele não era Kardec. Editora virtual O Consolador. O autor Paulo da Silva Neto Sobrinho, foi publicado em 22 de fevereiro de 2018. Chico Xavier, verdadeiramente uma alma feminina. Então, nesse livro, o Paulo Neto vem fazendo um estudo profundo, sério, trazendo detalhadamente essas nuances. E ele trouxe nesse livro depoimentos do próprio Chico. Porque quando surge a tese, né, perguntaram para o Chico e ele respondeu que não era Kardec. Então, na página 25 desse livro, nós temos aqui a seguinte colocação do autor Paulo Neto. Se Chico Xavier foi a reencarnação de Kardec, podemos ressaltar que estamos diante de uma aberração doutrinária, conhecida como retrogradação espiritual, desde que o codificador se apresentou como espírito completamente em harmonia com sua polaridade masculina. Ao contrário de Chico Xavier, que disse em 28 de agosto de 1988, em entrevista ao Diário da Manhã, disse aqui a data, o jornal, né, Diário da Manhã, de Goiânia, respondendo à pergunta se seria Kardec reencarnado. Então, o Diário da Manhã, em 28 de agosto de 88, perguntou se ele seria Kardec reencarnado. A resposta de Chico: não sou. Digo isto com serenidade, não sou. Consulto a minha vida psicológica, as minhas tendências, tudo aquilo que tenho dentro do meu coração sou eu. Não tenho nenhuma semelhança com aquele homem corajoso e forte que, em 12 anos, deixou 18 livros maravilhosos. Então, Chico foi perguntado: você é Kardec reencarnado? Ele falou: não. Eu não sou Kardec. Eu não sou Kardec. Não sou. Se nós amamos o Chico, se nós gostamos do Chico, respeitamos o seu trabalho, a sua individualidade, era para encerrar essa discussão, essa tese mirabolante, né? O próprio Chico está dizendo que não era. E ele sempre ressaltando: por que eu não sou? E aí ele ensina, além de dizer que não é como se ele estivesse dando o método, né? Analisem a minha condição psicológica e a de Kardec, são completamente diferentes.
além de explicar, de dizer que não era Kardec, ele aponta para todos o critério certo para fazer esse estudo. É a análise das características psicológicas. E nós temos aqui, o Paulo Neto, ele faz uma referência a um livro que nós já estudamos aqui na nossa casa. Chico, Diálogos e Recordações. Esse livro foi escrito por Carlos Alberto Braga Costa, a editora O Clarim. Esse livro é extraordinário. Carlos Alberto, muito amigo de Arnaldo Rocha. Então, os últimos anos de vida de Arnaldo Rocha, Arnaldo trouxe para Carlos Alberto toda a história dele, Arnaldo, do Chico e daquele grupo do Chico. Então, encerramos a galeria de recordações dos livros que Chico Xavier presenteou a Arnaldo Rocha entre os idos anos de 1946 a 1986. Documento valioso que ficou guardado por 60 anos. O Arnaldo ficou com isso e passou para o Carlos Alberto antes de desencarnar. Presente de amigo para seu querido parceiro e irmão, trata-se de 3 páginas originais do romance Ave Cristo, de Emmanuel. Páginas originais. Psicografada por Chico Xavier, publicado pela FEB. As 2 primeiras páginas se referem ao prefácio da obra. E a 3ª página é uma joia de valor incomensurável. Ao final da psicografia da última página do romance, Chico, muito emocionado, transcreveu uma prece que traduz um dos momentos mais extraordinários de sua vida e que embargou a todos os presentes. Finalizado o período de datilografia do trabalho, Chico Xavier presenteou Arnaldo com o manuscrito original, para que esse fosse arquivado nos escrínios do coração amigo. Isso é coisa de amigo, né? Você dá a psicografia original do livro Ave Cristo. Imagina o valor disso, né, gente? Ele deu para o melhor amigo dele, Arnaldo Rocha. Isso vale mais do que ouro, né? Carinho, respeito, amor que um tinha pelo outro. Temos aqui a alegria de oferecer à família espírita cristã tais registros que revelam o mais profundo sentimento de amor e dedicação de trabalhadores de Jesus à causa do bem. E arrimado na amizade sincera se intitula Amigos para Sempre. Então eu vou ler aqui a carta que, quando o Chico termina a psicografia do livro Ave Cristo, ele faz essa prece em forma de carta, né? Então vamos lá. Prece proferida ao final da psicografia. Então, relembrando, está no livro Chico, Diálogos e Recordações. Autor Carlos Alberto Braga. É a última página do livro, efetivamente. Aqui está a carta, tá vendo? Com a letrinha do Chico, né? E aqui está digitalizado aqui no livro. Senhor, confiaste-me a glória de receber-nos. Senhor, abriste-me o próprio coração e confiaste-me os filhos do teu amor. Não me deixes sozinha. Não me deixes sozinha na estrada a percorrer. O Chico escreveu acerca, ele fazendo a prece, não me deixes sozinha. O Chico se sentia uma alma feminina.
Além de falar das suas características psicológicas, ele escrevia: não me deixe sozinha na estrada a percorrer. Nas horas de alegria, dá-me temperança. Nos dias de sofrimento, sê minha força salvadora. E aí prossegue. Senhor, auxilia-me a tudo isso, a todo dia, sem nada receber. Mostra-me os horizontes eternos da tua graça, para que os desejos da carne não me encarcerem nas sombras. Pai, sou também tua filha. Repetindo. Pai, sou também tua filha. Então, nesta carta, ao final do livro Ave Cristo, Chico faz uma prece, e nessa prece ele transcreve essa carta e usa essas duas frases. Pai, sou também tua filha, não me deixes sozinha na estrada a percorrer. E nós já vimos ali anteriormente, Chico, você é Kardec? Não, não sou. As minhas características psicológicas são completamente diferentes das características psicológicas do codificador. Aí eu pergunto para vocês, esse assunto já não era para estar encerrado? Por amor ao Chico, por respeito ao Chico, é preciso que esse assunto seja encerrado no movimento espírita. Se a pessoa diz que não era Kardec, estudos apontam as diferenças psicológicas, por que continuar com isso? Não faz sentido. Isso só serve para dividir as pessoas, só serve para criar choques de ideias, de pensamentos, de opiniões, e não acrescenta nada no movimento espírita. Aliás, é um grande desrespeito a Chico Xavier. Então, meus amigos, quem quer saber da vida do Chico Xavier, quem quer saber detalhes da vida do Chico Xavier, quem quer conhecer com profundidade o trabalho de Chico Xavier, vai em busca das informações que Arnaldo Rocha ofereceu para Carlos Alberto Braga. Ali a fonte é de água limpa. Tá bom? Então a gente traz essa mensagem para que a gente possa ter bastante lucidez e definitivamente, enterrar essa polêmica, né? Isso não faz sentido. De vez em quando surge essa onda, de vez em quando surge essa ideia. Nós já fizemos outros vídeos, tantas pessoas já fizeram pesquisas e mais pesquisas, o próprio Chico falou que não era. Não faz mais sentido isso prosseguir, tá bom? Tranquilo para todo mundo?